Graças a Deus, meus queridos, meus amados irmãos de Cristo Jesus, muito bom estarmos juntos novamente. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20. Nas últimas semanas nós tivemos trazendo a palavra aos irmãos sobre a volta de Cristo, os assuntos bem claros e contundentes a respeito do nosso preparo para esse momento. Como disse para os irmãos, nas próximas semanas nós não vamos tratar sobre esse mesmo tema, retomamos esse tema posteriormente na segunda quinzena de outubro. Quanto isso, nós tratamos sobre a igreja, como a igreja realmente deve viver nesse tempo, nesse momento de preparo para a volta de Cristo, no nosso dia a dia. Qual é o nosso comportamento, a nossa postura para nos tornarmos uma igreja que agrada ao Senhor, uma igreja aprovada pelo Senhor? Quais são esses critérios? Eu quero ler para isso com você nesta noite em Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou-se a prática até a meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, até o amanhecer, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Até o versículo de número 12. Oremos. Senhor, nós te glorificamos, meu Deus, pela oportunidade desta noite de estarmos reunidos na presença do Senhor, reconhecendo que o Senhor está aqui no meio de nós, desejosos também, Senhor, de ouvir e entender aquilo que o Senhor tem para nos revelar nesta noite. Nós clamamos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor tenha essa liberdade para agir, preparando, Deus, os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso raciocínio, para que tenhamos lucidez naquilo que ouviremos por meio da Tua palavra nesta noite. A palavra do Senhor, ela fique não apenas na nossa mente, mas que ela penetre no nosso coração e gere transformação em nós, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar por meio da Tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos dar uma acordada aí, né? Muito bem, meus queridos.
A gente vive um tempo que caracterizado por uma variedade de igrejas. Vemos igrejas de todas as formas, e o lado bom disso é que há oportunidade para que várias pessoas, diversos grupos sociais, diversos lugares possam melhor conhecer essa multiforme graça de Deus. Por outro lado, se torna um tanto quanto confuso descobrir qual realmente igreja é a que está correta. Isso, meus queridos, porque nesse tempo que nós vivemos, em que há uma tentativa de todos os meios de descaracterizar o Evangelho, e sobretudo descaracterizar aquilo que diz respeito à vida com Cristo, então surgem então muitos grupos, os quais eles deixam de ter um compromisso verdadeiro com a palavra de Deus e passam a ter o compromisso voltado unicamente para atender aos anseios de determinados grupos sociais. E para isso criam-se metodologias para tentar atrair as pessoas e envolvê-las nesses grupos, sem que haja uma perfeita compreensão da revelação escrita do Senhor, que é a sua palavra, que Ele deixou então para cada um de nós. Por outro lado, também ainda há um outro movimento nesse meio, onde algumas igrejas tentam impor algumas práticas do judaísmo, e esquecendo que quando Jesus disse que Ele veio para construir, para edificar a sua igreja, ela seria completamente diferenciada de tudo aquilo que eles já conheciam, que era a questão do próprio judaísmo por meio da sinagoga. Então não haveria razão de ser de Jesus criar a sua igreja, simplesmente importar essas práticas para a sua própria igreja. A gente vai destacar alguma coisa sobre isso um pouco mais adiante. Então, portanto, meus queridos, não tem como nós sermos igreja verdadeiramente se nós começarmos a ignorar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e queremos impor uma forma nossa de ser igreja. Então nós precisamos voltar a nossa atenção para a palavra de Deus, aquilo que ela nos ensina sobre o que é ser igreja, para que nós vivamos essa verdade todos os dias da nossa vida. Nós aprendemos que a palavra igreja no Novo Testamento, ela tem a origem grega da palavra eclesia, de acordo com a forma de pronúncia. E essa palavra ela é composta por pelo menos por dois vocábulos, que vai dar significado à palavra igreja. A preposição de dentro para fora, e a outra palavra é chamar, a palavra karel, chamar as pessoas de dentro para fora. Isso, meus irmãos, por quê? Porque essa palavra ela estava ligada diretamente ao mundo grego com a convocação dos cidadãos para sair das suas casas e comparecerem às assembleias, as assembleias públicas que ocorriam na praça, no mercado, a chamada ágora. Ali então eles se reuniam e tratavam de diversos assuntos, e a palavra usada era essa palavra eclésia, que vai ser traduzida para português como igreja. Portanto, essa
expressão no que diz respeito à igreja dentro do contexto que Jesus estabeleceu, ela tem então um sentido para nós da assembleia dos cristãos que se reúnem em um determinado lugar para adoração a Deus. É uma reunião daqueles que realmente confessam Jesus ou desejam conhecer quem é Jesus na sua vida, são agregados a esse grupo chamado igreja. Então, meus queridos, isso chama a nossa atenção para uma coisa importante. Essa palavra, ela na verdade não foi criada por Jesus. Ele usou um vocábulo que eles já conheciam. Ele não usou um termo novo. Para eles, essa palavra, eclésia, já era conhecida por causa das assembleias que se reuniam e que se faziam. Então, quando Jesus ele utiliza essa palavra, para os discípulos, ela tem um significado muito grande, porque eles já conheciam muito bem isso. Já sabiam da existência dessas assembleias. Mas só que Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 16, 18: eu vou edificar não a igreja, a assembleia no mercado, nas praças, não, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja será edificada e ela vai ter os critérios que eu vou estabelecer para ela, para que as portas do inferno não prevaleçam então contra ela. Então, quando a gente olha para isso, é importante nós lembrarmos que o fato de Jesus não ter adotado o nome sinagoga, quer dizer, vou edificar o novo modelo de sinagoga, ele não vai usar essa palavra. Chama a nossa atenção porque ele vai usar esse termo igreja. Por quê? Porque a sinagoga ela já vinha impregnada de tradições, as mais diversas, através da doutrina judaica, o movimento dos fariseus muito intenso dentro da sinagoga, e eles criaram um sistema religioso baseado num legalismo muito grande, que Jesus disse que ele veio e a sua vinda, ele cumpriu toda a lei, e não precisaria mais continuar vivendo dentro de um legalismo judaico como eles queriam viver. Talvez essa é uma das razões pelas quais as autoridades da época religiosas perseguiram tanto a Jesus, porque ele estava mudando completamente a forma de cultuar ao Senhor. Então nós olhamos para esses relatos para a gente entender que essa palavra já conhecida deles fez com que surgissem igrejas em diversos lugares. E essas igrejas, elas vão então agora começar a viver um novo modelo, um novo padrão de vida. Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 6, ele vai dizer que está passando tão depressa daquele que nos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo vai dizer o seguinte: olha, vocês não podem descaracterizar esse evangelho que Jesus trouxe para cada um de nós. Então, quando Paulo chega ali naquela cidade de Troade, e ali havia uma igreja então estabelecida, a Bíblia vai nos mostrar que Paulo já havia estado ali em outros momentos. Não é o primeiro momento que Paulo está ali nessa cidade, na cidade de Troade. Ele já, tanto Atos 16:11 mostra a respeito disso, nos textos que nós vemos no capítulo 20, no versículo 5, alguns já tinham ido à frente para esperar Paulo ali na cidade de Troade. E em 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer também que ele havia deixado alguns objetos lá, roupas e livros, e pedindo que alguém levasse então para ele. Mas meus irmãos, quando nós olhamos fazendo
esse relato para a gente conseguir entender um pouco mais do que nós lemos no texto bíblico. Nós chegamos então nessa cidade e nós vemos ali um fato que é marcante, que é lembrado de muitos cristãos. Talvez você não se lembre do nome da cidade, mas muitos se lembram de um fato que poderia ter se tornado uma tragédia ali naquela cidade, e foi a queda daquele jovem do terceiro andar do lugar onde estavam reunidos, enquanto Paulo estava ministrando a palavra do Senhor. Mas então, isso nos lembra então que o Senhor estava agindo, dando autoridade, poder, tanto é que aquele jovem vai ser ressuscitado. A gente vai entrar nisso mais à frente também, talvez não hoje. Então, quando nós olhamos esse texto, a partir do versículo 7, e nós vemos aqui que Paulo está no processo da sua terceira viagem missionária, e começa a registrar no capítulo 19, primeiro versículo, ele começa a sua viagem missionária, a terceira viagem missionária. Dentro desse contexto, então, Paulo vai se encontrar com os discípulos ali naquela cidade, e o texto nos declara no versículo 7 o objetivo dele estar ali. Primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Havia um objetivo. Paulo estava ali fortalecendo aqueles irmãos na fé. Ele estava ali realizando, celebrando a ceia do Senhor com eles. Então é um momento então de comunhão muito grande daqueles irmãos. Então todo o capítulo ele vai nos levar para os preparativos de Paulo para que essa viagem realizada, que terminaria lá em Jerusalém, pudesse então ser um momento de salvação, de edificação da igreja, de transformação. Quando nós lemos esse texto dizendo no primeiro dia da semana, quando Lucas registra isso no livro de Atos, é importante, porque ele nos lembra que quando Jesus está edificando a sua igreja, ele disse que seria uma coisa nova. A sinagoga tinha a prática judaica do sábado. Então, como a igreja estabelecida, agora já não é mais uma prática judaica, porque a igreja de Jesus é algo novo que Jesus está estabelecendo. Então isso é importante, nós vemos que está havendo ali então aquela mudança dentro dessa questão do dia para reunir, como o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tudo isso vai nos levar então a chegar onde nós precisamos aprender sobre a igreja de Troade e aquilo que Jesus quer trazer para cada um de nós. Dentro do contexto histórico, essa cidade de Troade, ela vai ser lembrada muito. Hoje ela tem um outro nome na região da Turquia. Ali foi a região daquela cidade lendária de Troia, que nós conhecemos bem, já ouvimos, né? Em algum momento já vimos falar sobre a guerra de Troia, conflito entre gregos e troianos, que é narrado na Ilíada de Homero, nos poemas de Homero. Então é essa mesma cidade onde tudo isso vai acontecer. Mas olhando então agora para hoje, trazendo os ensinos que estão ali, o que nós podemos fazer para nos tornarmos realmente, verdadeiramente igreja de Jesus e vivermos como igreja de Jesus? Primeira coisa que nós precisamos entender e aprender nesse texto, então começa exatamente nesse versículo 7, na primeira parte dele. No primeiro dia da semana,
ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Vejam, meus queridos, que aqueles irmãos estavam ali reunidos, eles tinham um propósito definido. Qual era o propósito deles? Estavam ali para esse momento de comunhão uns com os outros, momento de comunhão, momento de adoração ao Senhor, através da ceia do Senhor. Quando nós olhamos para isso, nós vemos também que quando Deus Ele mostra-nos a importância de sermos igreja, e quando Jesus então vem e ali na cruz Ele morre pelos nossos pecados, se entrega por nós para estabelecer a sua igreja, Ele próprio vai dizer como deve ser nosso comportamento na igreja. Durante o ministério de Jesus, em João capítulo 4, Jesus vai dizer o seguinte, versículos 23 e 24, ele diz assim: vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Veja, meus irmãos, a igreja que agrada ao Senhor, a igreja que Deus quer e que agrada ao Senhor, é a igreja que compreende que é preciso uma adoração verdadeira ao Senhor. Você não participa da igreja ou vem às reuniões que nós realizamos simplesmente por causa de uma tradição religiosa, por causa de uma formalidade, por causa de uma obrigatoriedade. Não, você, quando procura o Senhor, o texto diz que o Pai procura a tais que assim o adorem, que o adorem em espírito e em verdade. Estar na casa de Deus é estar recebendo deste Espírito, que é o próprio Deus agindo em nós, mas é preciso que haja sinceridade no nosso coração quando adoramos ao Senhor. Quando nós abrimos os nossos lábios para cantar as canções que nós cantamos, quantas vezes nós as cantamos sem que elas causem nenhum tipo de impacto em nós, elas não representam muito, simplesmente nós cantamos porque os irmãos colocaram aqui, tocaram, e muitos estão cantando sem refletir aquilo que eles estão fazendo aqui. Muita gente que sai da sua casa, vem para a igreja, volta vazio, porque não entende o porquê dela ter que adorar a Deus. Ainda não conseguiu compreender claramente que você precisa colocar a sinceridade, a verdade, a lealdade ao Senhor, o entendimento, a compreensão daquilo que nós declaramos com os nossos lábios, meus queridos. Nós não podemos usar os nossos lábios e cantar algumas coisas que não nos causem transformação em nós. Deus olha para nós nesse momento e vê se aquelas palavras realmente expressam aquilo que nós vivemos ou que nós queremos viver. É preciso que haja uma mudança na nossa postura se queremos ser a igreja de Jesus, que vai estar com Jesus um dia no reino celestial. Não podemos estar indo à igreja por causa de ritual religioso. Também não devemos frequentar a igreja como se ali fosse um clube social, como tantas pessoas fazem. Muitas igrejas, meus queridos, estão tão cheias de ativismos que quase não sobra tempo
para uma adoração íntima e verdadeira ao Senhor. Se coloca tanta coisa. Quando Jesus ele diz para a sua igreja que ele quer a sua igreja, estabelece a sua igreja, ele está dizendo para a gente o seguinte: nós podemos ser alegres? Claro. Podemos festejar? Sim. Podemos fazer alguns eventos? Sim. Mas tem momentos na vida da igreja que as pessoas só veem a igreja como lugar de fazer festa, passeios, encontros, retiros, apenas encontros dessa forma. O que Deus quer em nós, de acordo com o texto que nós lemos agora há pouco, de João capítulo 4, Ele quer adoração verdadeira. Não é qualquer adoração. Não é qualquer coisa. Na quinta-feira, no encontro do pequeno grupo online, nós tratamos um pouco sobre essa questão de se viver com Jesus, para Jesus, com excelência. Buscar a excelência naquilo que nós fazemos. Não podemos, meus irmãos, ser levianos a ponto de pensar como alguns pensaram no passado. Eu não tive muito tempo para me preparar. Não, mas é para Deus, Ele vai aceitar. Não, Ele não aceita, meus irmãos, está enganado. Se Deus te dá o melhor e te deu o melhor dele para a sua vida, que é Jesus, Ele não vai aceitar qualquer coisa da sua parte. Ele quer o melhor que você pode fazer. Você tem que procurar ser o melhor possível, aprender com o Senhor a ser o melhor possível. Não podemos fazer as coisas de forma displicente. Não podemos aceitar isso, meus queridos, porque na verdade nós temos que entender que quando nós estamos na igreja e estamos reunidos, quando nós planejamos algo, o nosso alvo não pode ser a pessoa. Eu não posso montar uma programação ou um culto, preparar um momento de louvor pensando nas pessoas que estarão aqui. Não, está errado. Quando nós fazemos isto, nós estamos pensando em Jesus. O que nós fazemos é para Jesus, não é para as pessoas. E quando nós estivermos pensando num cristianismo humanizado, onde o homem está voltado para a vida do homem, nós não conseguiríamos agradar ao Senhor. Por isso que muitas vezes nós não agradamos a Deus naquilo que nós fazemos. Nós preocupamos em tantas coisas, mas como diz Apocalipse 3, versículo 20, Jesus está ali à porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele e comigo. Jesus está dizendo o seguinte: nós temos colocado quantas vezes Jesus está fora. Nós colocamos os nossos interesses em primeiro lugar, mas Jesus está lá fora. Não há lugar para Ele, não há lugar para Jesus. Precisamos rever a nossa forma de ser e de viver como igreja, porque tudo na igreja deve ser feito com excelência. Precisamos viver a nossa vida com Cristo diariamente, também com excelência. O que você faz aqui nos nossos cultos é consequência daquilo que você é lá fora. Então é preciso que você tenha essa conscientização de como você tem vivido a sua vida com Cristo lá fora, para que aquilo que você vive aqui como igreja seja vivido com excelência. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: e tudo
quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Vamos ler juntos? Juntos, olha. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então veja, você não vem aqui na igreja por causa das pessoas. Se você faz de todo o coração, você tem que fazer para o Senhor. Os homens são alcançados como consequência disso, mas o seu foco não são as pessoas, é o Senhor. Meu querido, você tem realmente adorado verdadeiramente a Deus? Você está no seu dia a dia, a sua vida é uma expressão de adoração a Deus. Quando você está reunido com seus irmãos, você tem realmente adorado a Deus? É preciso rever isso, porque é o meio pelo qual nós glorificamos o Senhor através da adoração. Voltando em Atos capítulo 20, no versículo 7, a segunda parte do texto diz assim: Paulo havia de partir no dia seguinte e falava com eles, e alargou a sua palavra, alargou a prática, o seu ensino, e foi isto até a meia-noite. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, para esse momento aqui, nós vimos que Paulo está ali naquela igreja e as pessoas estão tão atentas, tão interessadas na palavra do Senhor. Nós aprendemos então que a igreja que Deus se agrada dela, ela precisa ter a palavra de Deus como prioridade, se não deixe de ser uma igreja que agrada a Deus. E aquela igreja gostava de ouvir, tanto é que eles ficaram ali, chegou à meia-noite, e depois o texto vai continuar dizendo que depois daquele incidente que aconteceu ali, que a gente vai tratar sobre isso na outra semana, Paulo vai dizer, o texto vai dizer que eles depois voltaram a reunir e continuaram até o amanhecer do dia. Lá no versículo 11 ainda falou largamente até o amanhecer, e ali Paulo vai continuar a sua viagem, vai sair dali da reunião para continuar a sua viagem. Paulo estava ali com o objetivo específico de ensinar a palavra de Deus. Ele iria viajar, continuar a viagem missionária no outro dia, e ele precisava então aproveitar aquela oportunidade para edificar aqueles irmãos, para prepará-los para tudo aquilo que eles precisavam viver como vida cristã. Mesmo assim, o texto diz que eles estavam totalmente atentos à mensagem. Vejam que hoje a gente vive um tempo onde qualquer sermão que você passa ali de 20, 25 minutos, as pessoas já distraem com tantas outras coisas, não é isso? E nós olhamos para esse tempo e vemos, meus irmãos, muitas igrejas que onde a pregação não tem lugar no culto. Uma série de coisas. Você faz de tudo, até aquilo que não precisa, mas quase não sobra tempo para pregação, para a mensagem da palavra de Deus. E daqui a pouco você vai entender o que é isso. Percebe que esse é um dos momentos mais desafiadores que você tem quando você se assenta no tempo para ouvir. É um momento onde tanta coisa vem distrair a sua atenção. Tanta coisa. Às vezes você passa um dia sem o seu celular tocar, na hora que você está ouvindo o seu irmão, ele toca. Muitas pessoas, elas aproveitam esse tempo e saem. É uma sede que dá toda vez que está ouvindo a pregação da palavra de Deus, terrível. Passa o dia inteiro sem tomar água, mas na hora que está
no culto, ouvindo a palavra de Deus, dá sede. Dá sede não da água viva, né? Sede de ir lá no bebedouro e sair. A sede, na verdade, é uma justificativa para sair, às vezes nem tomar água, né? É só para movimentar, é tanta coisa que vai tirando a atenção. São coisas que prendem a atenção das pessoas, vontade de ir ao banheiro e rede social. Quantas pessoas, às vezes, na hora do culto, estão pegando aqui, percebe a pessoa com o celular e acha que a gente não está percebendo, né? Elas ali utilizam redes sociais, mandam mensagem para outro, casos aqui mesmo, mandar mensagem até para pessoas que estavam aqui dentro da própria igreja. E, meus irmãos, por educação, a gente não chama a atenção das pessoas nessa hora, como deveria fazê-lo, mas, meus irmãos, nós precisamos ter responsabilidade com o tempo que nós passamos na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Quantas coisas distraem a nossa atenção? Quantas coisas! E essas distrações são estratégias que o diabo utiliza para te afastar de conhecer a palavra de Deus. Porque no momento que você conhecer o que Deus diz para a sua vida, a sua vida vai transformar. Então o que ele faz? Ele utiliza de tanta coisa para tirar a sua atenção. Deus quer, meus queridos, que a igreja seja uma igreja que ame realmente examinar as Escrituras. O próprio Jesus que disse isso. Em João 5,39. João 5,39, Jesus diz assim: olha, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Por que você foge tanto da palavra de Deus? Por que você não consegue ler a sua Bíblia em casa? Passa semanas, dias e dias sem ter tempo para a palavra de Deus. Porque elas testificam de Jesus. E o diabo não quer que você receba esse testemunho de Jesus na sua vida. E Jesus vai dizer aqui, olha, vocês mesmos dizem ter nela a vida eterna, mas para isso você precisa examinar as Escrituras, precisa tirar tempo para ele, para ela. Meus queridos, Deus quer que a igreja não coloque outras atividades que venham tomar tempo da palavra de Deus. Ele quer que o ensino da palavra seja o centro daquilo que nós fazemos, assim como a palavra de Deus tem que ser o centro da nossa vida, no nosso dia a dia. Esse tempo que nós passamos juntos aqui, a palavra de Deus tem que ser o centro daquilo que nós vamos fazer aqui. Nós viemos para o culto para ouvir o que Deus tem para dizer a nós. Ele vai dizer a nós por meio da sua palavra, e você não pode deixar que nada tire o seu foco da palavra de Deus. Vou dizer algo aqui que você não vai ficar aborrecido comigo, mas quem não gosta do ensino da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, é incrédulo. Sabe por quê? É incrédulo por causa do ensino que Paulo nos traz em Romanos 10, 17. Veja lá, Romanos 10, 17. O que diz aí? Vamos ler juntos? Vamos lá? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Preste atenção então. O que vai gerar a fé no nosso coração? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus não vai gerar fé em você. Por isso que o diabo não quer que você ouça a palavra. Por isso que ele cria distrações para você. Por isso que não deixa você se concentrar naquilo que você está ouvindo.
Por isso que enquanto você está ouvindo, você vai com a sua mente vagando, pensando no que você vai fazer durante a semana, o que você vai fazer talvez daqui a pouco, após o culto, como vai ser, a sua mente viaja nesse momento, porque Ele não quer que a palavra de Deus possa transformar a sua vida. Ele não quer que a palavra de Deus possa gerar essa fé verdadeira em você, uma fé que te leve a abandonar o mundo com o seu pecado e voltar para Jesus. Meus queridos, precisamos tirar mais tempo da nossa vida para ouvir a palavra de Deus, para ouvir as palavras que o Senhor tem nos ensinado a cada dia da nossa vida. Precisamos ter tempo para isso. Somente assim nós poderemos nos tornar uma igreja que realmente possa em tudo agradar ao Senhor. Meus queridos, a partir desses dois primeiros princípios que nós mostramos aqui, a adoração verdadeira ao Senhor e o interesse em aprender por meio da palavra de Deus, será que você pode dizer que você é parte da igreja que agrada a Deus, que estará com o Senhor lá no céu um dia? Você tem realmente adorado a Deus verdadeiramente? Há um interesse na sua vida em adorar a Deus como o melhor da sua vida? Você tem disposto a examinar as Escrituras, a estudar no dia a dia a palavra de Deus? Tem interessado em ouvir o ensino do Senhor para a sua vida? Esses são os dois primeiros princípios que eu quero deixar com você nesta noite. Outra semana eu quero trazer pelo menos mais 2 ou 3 princípios para nós entendermos. Nós precisamos viver como igreja. Não podemos, meus irmãos, olhar a igreja como um modelo humano e medir a nossa vida como igreja a partir de outros grupos religiosos. Não, outras igrejas não. Precisamos medir a nossa igreja pelo meio da palavra de Deus. Qual o grau de compromisso que nós temos realmente com a palavra de Deus? Qual o grau de compromisso que nós temos com aquilo que Jesus deixou para nós, para sermos igreja? Você pode ser membro de uma igreja, ser batizado, mas não ser igreja de Jesus, porque você não vive de acordo com os princípios que Ele estabeleceu para fazer parte da sua igreja. Por isso Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja, e a minha igreja vai funcionar da forma que eu vou deixar revelar a palavra para cada um viver como igreja. Não é como eu quero, meus queridos, como pastor, não. É como Jesus quer que a sua igreja funcione, quer que ela seja de acordo com o padrão dele. Por que Ele pode fazer isso? Ele faz isso porque Ele deu a vida dele para edificar a sua igreja. Ele disse: eu edificaria a minha igreja, mas para que ela fosse edificada, Ele precisou morrer na cruz para que a sua igreja fosse edificada. E só Ele pode dizer como é viver igreja, como é ser igreja. Eu não tenho esse direito de dizer para você que a igreja hoje ela tem que ser de forma diferente do passado. Não tem essa autonomia, de jeito nenhum. Foi o sangue dele que edificou a igreja, foi a vida dele que construiu a igreja, foi ele quem fez a igreja, não fomos nós. Nós não temos direito de descaracterizar aquilo que Jesus construiu com o seu próprio sangue. Se o fizermos, se tentarmos fazê-lo, seremos responsabilizados por Ele no dia final. Prestaremos conta dessa descaracterização da igreja para atender a interesses pessoais. Nosso compromisso é com a palavra
de Deus. E somente com ela. Então comece, busque, estude a palavra de Deus. Se interesse em participar dos cultos para que você possa realmente ser edificado por meio da palavra do Senhor. Coloque-se à disposição do Senhor para viver, para ser igreja, mas que faça isso com sinceridade no seu coração. Você possa realmente, meu querido, servir ao Senhor com o coração quebrantado, transformado por Jesus. Você possa viver em Jesus, com Jesus, para ser igreja de Jesus aqui neste tempo. Amém? Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, nós te clamamos agora, Deus, que essa palavra vinda do Senhor para nós possa gerar transformação na nossa vida. Não sejam meros minutos passados dentro de um tempo, mas que seja um tempo de transformação total na nossa vida. Possamos começar agora a viver, a buscar, a viver como igreja, segundo o Senhor quer de cada um de nós. Tenhamos prazer na comunhão com o Senhor. Tenhamos prazer na adoração verdadeira, sincera ao Senhor. Temos alegria na Tua palavra. Sejamos transformados por meio da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, transformar totalmente a nossa vida de tal forma que vivamos como igreja preparados para o dia e estaremos com o Senhor para sempre no Reino Celestial. Fique conosco nesta noite e nos permita, Deus, nos lembrar da Tua palavra em todo momento da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos? Amém.